Oi. Oi. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa Espírita Raios de Luz. Gostaria de pedir para que vocês colocassem o celular no silencioso e que evitassem durante a palestra ficar conversando, tá? Gostaríamos também de agradecer a todas as pessoas que colaboraram com a campanha semanal do pão, tá? É muito gratificante saber que a gente pode contar com a ajuda de vocês. Sobre a conversa fraterna e o tratamento espiritual, para quem não sabe ainda e deseja fazer, você dá o seu nome e o número do telefone, a pessoa que está lá na recepção, e aí a gente entra em contato com vocês, marca a conversa, e logo após a conversa você já pode iniciar o tratamento espiritual. De que forma? Participando da palestra, né, semanal aqui na casa, e logo depois no tratamento de fluidoterapia lá na Câmara de Passe, certo? A leitura de harmonização de hoje está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É a lição 157 e tem por tema o remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, disse Tiago no capítulo 5, versículo 16. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Gostaria de chamar agora o nosso irmão Birajara para fazer a prece inicial e logo em seguida o nosso irmão César para dar início à preleção da noite, que tem por tema a cura dos sentimentos pela força do perdão. Divino Mestre Jesus, te pedimos nessa noite, Mestre, que serenes o nosso coração, que acalme os nossos conflitos e que ao mesmo tempo transforme esses nossos pensamentos tão dolorosos, tão perturbadores, em pensamentos de fortaleza, em pensamentos de paz. Por isso nós te rogamos, ó Senhor, que a mensagem proferida na noite de hoje
seja um bálsamo a nos harmonizar não só o coração, mas também a alma. Que possamos entender a profundidade da lição do perdão que será proferida na noite de hoje. Por isso te rogamos os olhos de ouvir, os ouvidos de escutar, mas também solicitamos a presença da tua equipe espiritual, os trabalhadores da Casa Raio de Luz, que nos envolva nas suas fluido-energias, para que possamos absorver tais ensinamentos da melhor maneira possível. Por isso nós te pedimos, Senhor, a paz, a tranquilidade, a serenidade e a permissão para iniciar os trabalhos da noite de hoje, desejando a todos aqueles irmãos que nos acompanharam, encarnados ou não, uma noite de atenção, de proveito e de muita luz. Que assim seja. Boa noite, irmãos e irmãs presentes neste momento e os que estão à distância através da nossa plataforma, o Instagram. Hoje, infelizmente, não estamos transmitindo pelo Facebook, digo melhor, pelo YouTube. Queremos agradecer a todos e aos irmãos de Recife, alguns parentes que a gente tem por lá, e ao nosso amigo que se comprometeu lá em Fortaleza de assistir ao vivo, nosso irmão Paulo Roberto Thier, grande companheiro da década de 80 aqui em Pernambuco, na área de cartografia, professor da Universidade Federal do Ceará, muito simpatizante. Ele agora deve estar ao vivo. Ele disse que se tornará espírita um pouco mais assistindo tudo que está passando na internet. Inclusive manda mensagem lindíssima para mim. Obrigado a todos que estão nas redes sociais. Meus irmãos, meus amigos, irmãos em Jesus, vir a uma casa espírita é se oferecer como necessitado ao médico maior de nossas almas, Jesus de Nazaré. Eu disse casa espírita, mas quando procuramos qualquer templo religioso, na intenção de nos entregarmos a Jesus, a assistência é a mesma, porque o que faz entrarmos em contato é a nossa fé. Vir a casa espíritas sem muita confiança nessa realidade, talvez seja menos assistido do que em qualquer outro templo religioso. É necessário entendermos que a fé é quem nos liga às forças do alto. Aquele que não crê já sofre só por isso, sem contar o que vem pela frente, pela falta da fé. O nosso tema de hoje, na verdade, é não só alimento para o espírito, mas é um dos grandes remédios que vamos entender que precisamos tomar. A cura do nosso sentimento pela força do perdão.
O que é que acontece com a nossa vida que o perdão pode curar? Então vamos falar de doença, mas vamos falar também como curá-la. Que doença é essa? É do corpo físico? Não. É do corpo espiritual. O sentimento é o produto da alma. E quando ele fica enfermo, só há 2 remédios para a cura legítima dessa enfermidade: oração e perdão. Quando estamos ao nível de buscar o mundo maior, anjos guardiães, espíritos superiores, Maria Santíssima, Jesus de Nazaré, Deus nosso Pai, é que já temos uma bagagem muito boa dentro de nós. Fazer esse contato direto, já há uma mudança interior do nosso sentimento. E aí vai predispor a condição de perdoar para libertar das energias que os Espíritos falam, dos dardos peçonhentos que possa nos atingir pelas agressões, através da fala, do pensamento e dos sentimentos que todos nós ainda carregamos. Cada um de nós temos nosso nível de sentimentos. Mas vamos, ao longo da nossa conversa, entender que o perdão é remédio e ninguém se dá conta disso. Mas para que a gente possa discorrer bem esse tema, precisamos falar um pouco sobre relacionamento humano. Não fosse o contato entre pessoas aqui na Terra, na nossa existência atual, deixa eu subir um pouco, que estamos em níveis evolutivos totalmente diferentes, não haveria, se não tivesse esse contato, não haveria oportunidade para que a gente sempre ficasse magoado, guardasse rancor de algum comportamento dele, chegando até mesmo ao ódio. Se não fosse esse contato, não teria essa possibilidade. Mas estamos no mundo escola, que Deus nos colocou aqui, com esse propósito da gente interagir uns com os outros, e com as lições que vêm do alto, através de centenas ou até milhares de religiões e filosofias. Deus colocou tudo isso ao nosso alcance para burilar em nós a ignorância que nos faz sofrer. Vamos percebendo que temos alguma coisa em nós que precisa melhorar. 1, 2, 3, muitas e muitas coisas dentro de nós que precisa melhorar. E as instruções é para isso. Chega aos nossos ouvidos, a nossa consciência adentra no nosso interior, e aí a gente vai meditar. Aquilo é bom para mim? Sim. Aí aceitando, está evoluindo. Então ninguém está aqui por acaso. Estamos aqui numa escola, e essa escola é de caráter espiritual, não é uma escola de interesse material. Então, como pode o ser humano melhorar aqui na Terra se não tiver experiências, as mais das vezes dolorosas? É providencial isso? Não, é a situação do planeta. E a situação do planeta é uma condição dos seres que o habitam. Então, nós precisamos entender que esse relacionamento nos dá a oportunidade de sermos testados, e nesse teste vamos fazer provas. Esse teste, esse encontro uns com os outros, é aqui mesmo fazemos as provas do que aprendemos até então. Como era a minha vida 50 anos atrás? Que prova eu estava passando para superar determinadas coisas? Muito diferente de hoje. Já recebi mais instrução, mais prova eu tenho que fazer.
Como pode o aluno, na faculdade, em qualquer escola, provar ao professor que entendeu a matéria sem a prova? Ele tem que fazer a prova. Aqui no mundo, de forma natural, as forças espirituais acompanham passo a passo o nosso modo de agir. O que estamos fazendo é observado. Vocês sabem que tem nos ensinamentos das religiões aí, que diz assim: tudo está sendo escrito no livro da vida. Tá, o livro da vida é a consciência. Não tem como, depois que entrar na consciência, está registrado o que a gente fez ou deixou de fazer, para o bem ou para o mal. E esta provação, essas provas que a gente faz, é para ver de forma natural, perante a justiça divina, como estamos. Aí vem mais oportunidade de aprender, e assim vem um somatório, e aí vem a evolução, vem o progresso espiritual, que é a meta de cada um de nós aqui. Eu vou contar uma historiazinha rápida, que eu acho que a maioria aqui já sabe. Quem já sabe vai ouvir, vai aprender um pouco mais. E quem não sabe, é bom entender o seguinte: mágoa, rancor, todos nós já tivemos e ainda vamos ter. É um choque de relacionamento indesejáveis, às vezes, comportamento indesejável do outro que a gente não esperava. Chico Xavier, um homem que não precisa a gente nem comentar mais do que ele fazia, dos seus sentimentos a favor da humanidade. Ele tinha um cachorrinho, uma cadela, muito doente. Chegava tarde dos trabalhos de psicografia, de assistência lá na instituição espírita, muito tarde mesmo, até 4 da manhã ele chegava. A companheira que ajudava na casa sofria muito em ver Chico toda noite, antes de se preparar para repousar um pouco e limpar as feridas da cadelinha e alimentar, enxugar e tal. Isso repetia, e enquanto ela estava enferma, ele fazia isso. Um belo dia, Chico chegou e procurou a cadelinha, e ela disse: não, ele morreu. Ele sofreu com isso, né? Acreditou na hora, morreu. Já estava um pouco doentinha, mas ele sofreu muito com isso. Só que depois, como vocês sabem, Jesus disse: não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Alguém disse a Chico: não, Chico, ela não morreu naturalmente. Aí contou a história, que a senhora tirou a vidinha da cadela e botou o veneno na comida, que estava com pena de Chico, do sofrimento de Chico. Que ela quis eliminar o sofrimento de Chico, matando a cadelinha, e fez isso. Mas Chico desabou de sofrimento, não podia encarar a senhora, não dizia nada, mas estava corroído por dentro de mágoa com o que ela fez. O sentimento dele ficou desgastado. Vai para o trabalho na casa espírita e chega o momento de psicografar. Aí estava inquieto, perturbado, fazia a prece, mas não era a mesma condição de contato. Aí Emmanuel se apresenta, diz: que foi, Chico? Aí ele revelou. Ele disse: Chico, essa mágoa sua está atrapalhando os trabalhos na casa. Olha para trás, vê o que é que tu vai observar. Da nuca dele saía um cordão escuro em direção aonde estava a senhora, porque estava ligado a mágoa com ela, energia, contato. Não tem como quebrar isso se a pessoa não se preparar. Então ele estava ali preocupado em fazer o trabalho, mas estava tendo dificuldade porque estava muito magoado e essa energia é muito negativa. Aí ele disse: como eu faço, Emmanuel, para eliminar isso da minha vida? Ele disse: muito simples. Pergunte a ela qual o presente que ela
que ela mais gostaria de receber no momento. Por quê? O que ela disser que está precisando, você vai comprar e vai doar para ela. Ela disse que era uma máquina de costura. Chico ficou preocupado com a ideia de Emmanuel. Aí, é uma máquina de costura. E aí, Chico queria a resposta do porquê Emmanuel fez isso. Perguntou, ela disse, conversou com ele de forma natural, ele nunca demonstrou nada, ganhando um saláriozinho bem fraquinho lá, não sei se era a Secretaria de Agricultura, parece que era, e comprou a prestação, uma máquina de costura. Mas essa mulher abraçou Chico, beijou Chico, quase que não solta Chico, de alegria. Aí Emmanuel, se apresenta para ele e diz: Chico, olha em torno da tua aura e vê o que está acontecendo. Brilhos ofuscantes. Acabou o fluxo, né, trevoso que estava. A energia de gratidão desta senhora para com o teu coração superou a tua mágoa, Chico. O bem que tu fizeste a ela foi primeiro feito a você. Como é que se chama isso? Perdão e ação. No livro Caminho, Verdade e Vida, que nós temos aqui, Emmanuel fala numa linguagem bem simbólica sobre os sentimentos, que é o nosso tema de hoje. Ele diz: todos os sentimentos que nos foi conferido por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança divina. Mas deixamos que esta dádiva se enferrujem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhar para eliminar essa ferrugem que está corroendo esse tesouro. Emmanuel está falando isso. O Evangelho nos ensina, meus irmãos, a renúncia de hábitos infelizes que impedem de melhorarmos nossos sentimentos. Observe que é uma verdade. O Evangelho ensina como renunciar os hábitos infelizes que carregamos. E ao fazer isso, melhoramos os nossos sentimentos, predispondo-nos para o perdão, a fim de caminharmos de cabeça erguida ao encontro do Cristo. Então, o que Chico fez foi se libertar. E esse meio que ele conseguiu foi alguma orientação espiritual que veio. Imagina como é que fica. Há muita gente que às vezes faz uma prece e não tem facilidade de conexão com a intuição, com a inspiração desses amigos espirituais. Façamos uso da razão. O que é melhor para mim aplicar na minha vida para diminuir meu sofrimento? O Evangelho mostra isso com muita clareza. Agora vamos imaginar os tesouros que podemos tocar. O tesouro do sentimento, fisicamente não podemos tocar. Mas há na terra tesouros que Deus nos dá e podemos pegar a todo momento. São as dádivas divinas que chegam para o nosso usufruto aqui na terra. São os colares de brilhantes, são as obras de artes, as praças lindas para o nosso deleite num passeio, a floresta de árvores coloridas com cachoeira. O que estamos fazendo com nossos sentimentos se não estivermos reconhecendo que isso é bênçãos divinas para o nosso deleite material? Podemos pegar e usufruir materialmente. São também tesouros divinos para abastecer a nossa vida material. Porém, além dessa maravilha que Deus nos dá, precisamos fazer um mergulho dentro de nós
Só nós podemos ver o sentimento. Eu não posso ver o sentimento de vocês, e nem vocês verem o meu. Mas podemos mergulhar interiormente, perceber, trabalhar no comportamento que eu tenho com o meu próximo. Quem é o nosso mais próximo de nós? Os familiares, os amigos, os colegas de trabalho. E vai expandindo até a sociedade por inteiro. A gente dá para fazer uma leitura durante isso. Como eu estou usando o meu sentimento para colaborar com alguma coisa em favor desses irmãos. Somente assim vamos perceber que existe em nós maravilhas divinas escondidas no nosso interior. E precisamos também trabalhar, burilá-lo como o ouro que é tirado do solo profundo, cheio de ferrugem e resto de cascalho. Quem é que tem que fazer isso para deixar brilhando? O homem, através do fogo, e depois ser avaliado por especialista, que é de alto valor. O nosso sentimento, quem vai burilar ele, trabalhar ele? Somos nós mesmos, passando pelo fogo da provação. Passando pelo fogo da provação. Fazendo uso das lições que chegou no seu ser. E aí não vamos pensar que será fácil. A proporção que vamos trabalhando no nosso sentimento, vamos nos iluminando passo a passo. E aí, sem precisar estar evocando o espírito, vamos atraindo forças espirituais elevadas que nos dá acesso a uma situação vibratória bem melhor. Portanto, o que aconteceu com Chico, pela mudança de sentimento, mudou uma condição de vida imediata. É assim a oportunidade que Deus nos dá para que possamos chegar a isso também. O sentimento é o patrimônio irremovível do espírito. Ninguém consegue transferir para ninguém. Quando encarnamos, nos apresentamos sem nada. Recebemos tudo para poder viver. Escutem bem. Começa pelos nossos pais, que nos fornece a primeira célula, né? Nos dá o berço, nos alimenta. E aí, depois vamos crescendo, chegamos ao momento de sairmos daqui. Isso nós transferimos para os outros. O que acumulamos começou pela doação dos pais. E tudo que tem durante a vida, com o suor do nosso trabalho, vamos transferir para os outros. Agora, o sentimento eu posso transferir? Diz os Espíritos, é intransferível. Mas tem uma coisa boa, podemos doá-lo. Tem outra coisa melhor ainda, que quando doamos os bons sentimentos que carregamos, ele aumenta em nós. Não é interessante? É lei de Deus, porque é dando que se recebe. Vamos dar um pequeno exemplo. Quando fazemos mau juízo de alguém, pelo que ouvimos contra ela, sem ouvirmos a versão dela, e fazemos um mau juízo dessa pessoa, é um crime contra a pessoa e contra si mesmo. Nenhum juiz dá um veredito só com a versão da acusação. Tem que ouvir a versão do defensor. Então, é normal na nossa sociedade fazer esse tipo de coisa. Ouve uma acusação e já condena. Isso é sentimento, é enferrujado, que corrói almas. A vítima e o algoz saem perdendo com isso. O ódio é a substância reveladora do sentimento sujo.
que está enferrujado, consequentemente doente. Mas o amor é a essência máxima do sentimento. Jesus foi quem veio revelar essa coisa magnífica da essência divina, porque ele disse que Deus é a essência pura do amor. Então, se ele nos criou da maneira que somos, ele quer que a gente chegue, pelos nossos próprios esforços, a fazer uso desse sentimento e ter vida, e vida em abundância, né? Aí diz aqui: é o sentimento por excelência provando que o mesmo está purificado, saudável. Quem o recebe nessas condições se enche de vida. Então, se você tem um sentimento carregado dessa substância divina, quando você abraçar alguém sinceramente, você não sabe o campo magnético de energia positiva que é derramado sobre a pessoa que você abraça sinceramente. Você, naquele momento da sinceridade desse amor que está no seu coração, serve de instrumento da espiritualidade para irradiar um campo magnético que, se você fosse vidente, você ficaria surpreso com os raios de luz penetrando nos dois. Emmanuel continua a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, dizendo o seguinte: para que o homem se enriqueça, precisa do ouro provado no fogo, e ele também, o ouro, é dádiva de Deus, mas o trabalho de purificá-lo é obra do homem. O sentimento é a riqueza espiritual que somente com longo e árduo trabalho confere ao espírito a posição de ascendência legítima de bem-estar permanente. Então, vamos chegando aos poucos nos remédios que terão que ser aplicados. Quando dedicamos cuidar de alguém, de um animal, de um objeto, é porque estamos preocupados com o bem-estar comum. Veja que só em externar isso, você já está com sentimento de desejo que haja o bem-estar, não só para você, mas para todos que rodeiam, e de forma comum. Olha, Francisco de Assis conta os historiadores que cego, doente, todo dia procurava limpar o seu jardim e regar. Aí um servo chegou lá e disse: Francisco, por que tu faz isso todo dia, já que teu diagnóstico é de tempo de vida já limitado, porque estava muito enfermo? Ele disse: nunca devemos semear só para nós. Não devemos semear só para nós. Ele cuidava das plantas para quem ia ficar também. Então, quando a gente ouve essas coisas, modifica o nosso desejo de viver no mundo de forma diferente. Ninguém consegue se iluminar vivendo isolados. Sem um relacionamento, e sem esse contato, as pessoas podem de repente surgir com um veneno dentro de si, que já foi falado, a mágoa. Se nesses contatos com o ser humano, meus irmãos, estamos ficando expostos a sentimentos doentios, é uma prova que precisamos passar para lá na frente sairmos vitoriosos com o nosso próprio esforço. Foi por isso que Jesus ensinou o perdão. Não ensinou o perdão como medida religiosa, como digamos assim, um dogma. Não se trata disso. Ensinou como medicamento curador. Muito diferente que as pessoas pensam que dizem: fulano me magoou, está perdoado, mas não quero nem olhar mais para a cara dele. Não está perdoado. O sentimento continua corroindo.
A mágoa continua machucando, continua envolvido por um foco de treva. Não tem saúde, não vai ter saúde por aquele ponto, sem falar nos outros. Ninguém deve perdoar só para agradar a Deus. É bom que a gente saia daqui com esse entendimento. Não, gente, não traz resultado nenhum para nós. Se a intenção é agradar a Deus, você não fez nada ao perdoar. O perdão é revelar o estado da alma, que nesse caso, se você já perdoou sinceramente, você revela que a sua alma está purificada. Para que ele possa, o perdão, curar o sentimento doentio que está no outro. Você chega junto, sinceramente, age conforme o Cristo mandou. Então, gente, eu convido até o nosso irmão Pedro para começar a se preparar, porque nós vamos ouvir uma música que é dentro do nosso tema, nos enriquece com o conteúdo dela. Bom, aí então, ele diz aqui, quando o coração perdoa, é fácil perceber. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar. E eu não vou falar da música. Quem vai mostrar a música para nós é o nosso irmão Pedro, que é uma maravilha. Vamos ficar atento à letra, para que nós possamos depois continuar a nossa exposição. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Ajuda a gente refletir, porque a música ela tem um magnetismo peculiar de atingir a alma humana, e essas músicas gospel é muito importante. Quando você estiver um pouco agitado, vai lá no YouTube e clica numa música dessa e vê a mudança que dá naquele momento na vida de vocês. Então, veja como é que é importante. Ele diz: preciso de você para conhecer a dor ou a força do perdão. Como é que alguém pode perdoar outro se não está sofrendo por alguma agressão? Foi atingido, foi ferido, está doendo.
Então, ele está dizendo, é que na nossa existência, eu preciso do outro para conhecer a dor. E depois, conhecer a força do perdão. Gente, o Espiritismo veio ao mundo através de Allan Kardec para trazer uma interpretação bem mais clara da mensagem de Jesus. Não tem sensacionalismo, não tem ritual, não tem nada de superstição. É estudo, interpretação profunda para que a gente possa entender a mensagem e usá-la como alimento de nossa alma. Precisamos perdoar para manter nossa integridade psíquica, porque perdoando, higienizamos nossos sentimentos. Sem o escudo do perdão, perdemos a capacidade de defender o território de nossa alma. E tem uma coisa, tem outro remédio muito importante, que eu falei no começo, primeiro, que os dois principais, a oração e perdão, mas tem um no meio desses dois: a humildade. A humildade é o antagônico do orgulho, é o veneno, digamos assim, contra o orgulho, e o remédio que nos ajuda a curar os sentimentos é desgastado, enferrujado, como foi falado, para que esse sentimento, revestido de um pouco de humildade, elimina o orgulho que nos impede a dizer: eu te perdoo. Veja a importância desses três unidos ao nosso coração. Precisamos do outro para conhecer a dor e depois criar em nós a força de podermos perdoar. Perdoar é a única forma de neutralizar o efeito devastador da ofensa. Esse tema eu venho preparando ele há muito tempo, porque a gente ouve um expositor diz 2, 3 frases a respeito, digamos assim, melhora a tua condição de viver com o outro. Aí eu penso assim, como é que eu vou fazer isso? Aí a gente anota, vai analisando. Aí um outro diz assim, gente, quando o ser humano aprender a perdoar, o mundo vai ser diferente. Aí você vai juntando. Aí o outro vai dizer assim, a humildade tem uma força tão grande no meio da criação divina que ninguém nem percebe. Jesus, quando pediu ensinou a gente sobre a humildade, ele sabia o que estava falando. E quem quiser pode consultar. Eu acho que não estou invertido não, se é 12, 23 ou é capítulo 23, mas é o capítulo 23, versículo 12 de Mateus, quando Jesus diz: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. É lei divina, é lei de causa, de ação e reação. Se eu ajo com prepotência, com orgulho, se eu oprimo o outro com esse sentimento infeliz, vai ter o reverso no futuro contra nós. E nós, sem o conhecimento, sem buscar instruções superiores das mensagens que vêm do mundo espiritual para nós, não importa a religião, todas as religiões têm seus gurus, que têm suas meditações, recebem inspiração sim. Buda tem, Krishna tem, Maomé tem, Gandhi tem, Chico Xavier, Divaldo Franco, todos nós temos todos os dias essas inspirações, para que a gente possa beber essas informações que vêm do mundo espiritual
E aí a gente vai deixando aquilo invadir o nosso ser e nos ajudando a remover os detritos que carregamos e que está deixando a gente doente. Porque as enfermidades que carregamos na terra não começam no corpo, começa no espírito, começa na nossa alma. A proporção que vai aguçando, aumentando as feridas na alma, são plasmadas para o corpo físico. Se for necessário. Se houver uma mudança para trabalhar esses sentimentos, certas agressões no perispírito não vai chegar no físico. São eliminadas muitas e muitas enfermidades. Pode ser eliminado da nossa vida. E digo mais, um irmão espiritual uma vez me falou numa reunião e disse assim, para mais ou menos 12 irmãos que estavam no encerramento de uma reunião, com a mão no ombro assim, e disse: se não fosse a fé desse irmão, só disse isso, se não fosse a fé desse irmão, o que é que ele quis dizer com isso? Então eu me ajoelhava. Por quê? Porque eu estava sofrendo. É preciso que venha a dor para você buscar o remédio para curá-la. Eu me ajoelhei debaixo de pé de juazeiro, conversando com Jesus. E não mudava muita coisa não. Parece que a minha prece não passava do nariz. Foi crescendo, foi passando da testa, aí foi adentrando as dimensões divinas, até que veio alguém e disse: por que você não procura uma casa kardecista? Aí eu sabia que existia o espiritismo, o pessoal falava, mas falava de Allan Kardec, mas não sabia casa kardecista, né? E eu já estava no meio evangélico, tinha saído da igreja católica, me levaram para a Umbanda. Então eu falo isso para muita gente, porque tem muita gente nova que precisa saber disso. E aí busquei socorro no meio evangélico também, mas não mudava nada. E minha fé estava pequena, eu precisava crescer. O que eu precisava? Dosar em mim para poder a fé aumentar. Tinha que chegar um momento, gente. Se na primeira prece tivesse chegado ajuda e ajudado e energizado, água fluidificada, paz e tal, e eu tivesse me recuperado, eu talvez não tivesse na casa espírita, eu tinha ficado bom. Os irmãos me ajudaram paulatinamente, sempre balançando a minha vida com situações que dizem assim: ore e espere, o socorro virá. Então eu estou falando tudo isso porque esses temas que nós expomos aqui na Casa Espírita, através do irmão Ubirajara, de Pablo, de Raul, nosso irmão Raul, e outros que vêm para a tribuna, é continuidade de lições que necessitamos para cada situação de nossa vida. Esse tema pode ser repetido daqui a um ano e meio. Já vai ter talvez metade de pessoas novatas na casa. Então o Espiritismo não para nunca de alimentar a humanidade com essas informações para o necessário despertar espiritual. E nós achamos bom, sim, não vou negar. Achamos bom falar para 80, 70, 50 pessoas, que a gente sabe que aquelas palavras vai surtir efeito em mais irmãos espirituais necessitados. Mas o Espiritismo não veio para espiritizar a terra, tornar todos espíritas. Veio com a missão de espiritualizar o homem. Como diz Raul Teixeira, a mensagem já tocou seu coração, já está se sentindo bem, como muitos procuram a gente e diz: César, já estou com 2 meses, eu tomo passe, o tratamento está tão bom, César, eu estou dormindo melhor, não estou sentindo as dores, as tonturas, a água fluidificada para mim está sendo uma bênção, e eu estou me sentindo tão bem. Você acha que eu devo continuar na Casa Espírita?
Eu digo, não sei, não é obrigado não. Você procure um local que você se encaixe para ser feliz. Porque eu gosto tanto da minha igreja, ou seja, passou um período afastado buscando ajuda, recebeu, mas tudo bem, a espiritualidade fica muito feliz de ver melhor. Mas o livre-arbítrio é dele, ninguém pode mudar o sentimento de ninguém. Quer voltar para a sua religiãozinha? Volte com o sentimento de amor, aumente a sua fé junto com seus parentes, seus amigos. Só que tem uma vantagem. O pessoal vai dizer, mas rapaz, tu está bem melhor. Como é que tu conseguiu isso? Só vivia internado. E aí vai contando, né? Diz, rapaz, eu fui ali numa casa espírita. Oxe, tu é louco, você foi numa casa espírita? Eu disse, sim. Rapaz, eu tomei uns passes, uma água frutificada, o evangelho de lá parece... Uma pessoa me falou uma vez, eu disse, minha gente, eu vi, foi um pastor falando lá. Eles pensam uma coisa e vê outra, né? É igual os pastores pregando. Aí começa a divulgação do espiritismo pela ação benéfica que ele foi atingido. Ninguém sai sem ser assistido numa casa espírita. Ninguém. Eu quero revelar uma coisa para vocês, da seriedade que é o sentimento de fé e confiança na espiritualidade que serve a Jesus. Eu vou frisar isso. Que serve a Jesus, porque tem muito dizendo que serve a Jesus e não serve, pelos resultados expostos. Eu estava sozinho, deixa eu ver se ele está aqui, o outro, Roberto, cadê Roberto? Ah, está ali, o Roberto estava lá de lado, né? O seu lugar aqui na frente, Roberto, foi lá para o meio. Então, Roberto era bem novinho. Dona Ivanise, aqui muita gente conhece, né? Faleceu. 1998, o Raio de Luz tinha mais ou menos 8 anos. Eu, Roberto, Dona Ivanise e mais duas, uma menina bem limitada na questão de aprendizado, ela não conseguia ler nada, tinha um problema de dificuldade de fazer conta, uma analfabética por problemas mentais, mas uma trabalhadora dedicada à casa, fazia todos os trabalhos, concentrava e via entidades espirituais. Tinha uma mediunidade que era controlada pela orientação da continuidade dos estudos, mas não estava tendo nada demais não, ela só fazia participar dos estudos, nós não tínhamos. Aí a gente meio preocupado, né, com a situação, porque nós estávamos em 5 no estudo, era a média de 12 trabalhadores, mas faltávamos em 5. Eu quero dizer para vocês o que é fé, o que é confiar no amor e na misericórdia de Deus, numa casa espírita. Mas a casa religiosa também deve ser o mesmo para eles, né? Pois vocês acreditam que chegou uma Opala naquele tempo? Sivonaldo, era da sua época, Sivonaldo. Você estava lá nesse dia? Estava não, né? Chegou uma Opala com o marido e a sogra, a mãe de uma mulher, amarrada. E parece que, eu sei que era com a mulher, 4 pessoas, amarrada, incorporada por entidades sofridas. Muito difícil a situação. Pedindo socorro num horário impróprio, só que a casa estava aberta, mas não tinha sessão de nada, estava só um estudo, que a gente faz uma prece e fica recebendo assistência para os estudos. Pronto, foi atendida na porta lá e me mandou sentar no banco. Aí Dona Ivani disse, desamarre ela. Deus me livre, não pode fazer uma coisa dessa. Ela quebrou tudo em casa, se a gente soltar aqui não vai ficar nada em pé. Solte a sua coisa, sua mulher desse jeito, solte, desamarre ela. Sabe por quê? Porque a gente tinha pedido ajuda. A gente é instrumento, pedimos ajuda. Na hora que fomos começar os estudos, como a gente pediu para fazer esse trabalho? Para estudar junto com vocês. Os irmãos se prepararam, então pediram ajuda para se preparar
para assistência espiritual. Quem foi aplicar o passe ali pediu ajuda espiritual. E pedimos em nome de Jesus. Quem é que vem? Os servos de Jesus. Então a gente fez a prece, começamos a ler o Evangelho, depois fomos fazer os estudos, a mulher chegou naquela condição. Aí quando o homem, a mãe dela, o marido ficou enlouquecido. O motorista, não pode. Ela desamarrou, Dona Ivanice pegou pelo braço, ela botou as mãos para trás, ficou fungando, babando, deitou numa câmara. Dona Ivanice aplicou o passe, esse mesmo passe é bem suave, fazendo a prece. Ela ficou uns 10 minutos, né? A gente voltou para a mesa para estudar. Por que eu estou falando isso? Para dizer a vocês que quando se busca ajuda em nome de Jesus, vocês vão achar. Acha na casa de vocês, acha até num bar, que é o lugar mais de vibrações negativas. Mas se você não estiver se sentindo bem, mas tem fé, está ali com os amigos, não está fazendo nada demais, mas está com os amigos apenas, tal, sua consciência está limpa, pede uma ajuda, porque você não está se sentindo bem. Vai vir sim, porque você pediu a Jesus, ao chefe. Os amigos de Jesus disseram, olha, está falando com a gente. Aí essa mulher da casa espírita, os homens ficaram preocupados. Resultado, daqui a pouco Dona Ivanice foi para poder dar novamente mais um passo para ver. Sabe o que aconteceu? Aí, quando a gente estava sentada lá na cama, disse, ô Dona Ivanice, o que é que eu estou fazendo aqui? Ela não sabia nem por que tinha chegado naquele local. Então, a assistência espiritual para qualquer um de nós, em qualquer lugar. O despertar da nossa fé, da nossa espiritualização é obra nossa. Essas lições que estão chegando no coração de vocês é alimento que vai impulsionar a evolução de cada um. Jesus disse, vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas quem é que quer vida em abundância num planeta conturbado? Eu posso viver nesse mundo desse jeito? Eu posso. Viver com a minha consciência tranquila do que eu quero para mim e para o próximo. É a maior prece que nós podemos fazer todo dia a Deus, com a consciência tranquila. Eu não quero prejudicar ninguém. Se eu puder, Senhor, dar uma ajudinha, eu vou dar. Mas eu não quero, porque também, se eu não quero que ele me prejudique, é porque eu não vou prejudicá-los. Eu não quero ser peso na vida deles. Então, ninguém fica abandonado pelo amor e a misericórdia de Deus. Vir à casa espírita é um ambiente apropriado de energização, aonde construímos uma egrégora. Egrégora é uma construção ambiental dos nossos pensamentos. Se a gente estivesse fazendo essas reuniões todo dia debaixo de um pé de manga, uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, e nunca mais voltássemos para lá, daqui 1 mês, 2 meses, uma pessoa resolve fazer uma prece lá, o ambiente está preparado por uma egrégora materializada pelas forças mentais de vibração que ficou lá. Eu tenho um tema sobre isso aí, que eu vou deixar para outra oportunidade, de um acontecimento, não sei se foi na Tchecoslováquia, quando existia, ou foi na Iugoslávia, que gente se curou num local que tinha uma romaria, porque disseram que Nossa Senhora tinha se apresentado numa furna, e fizeram isso, depois foi abandonado, criou mato, nasceu árvore, e um homem sofrido, tangendo seus burros de cargas, muito doente, amarrou os burros, resolveu subir e chegou lá e foi fazer uma prece, ficou curado. Depois vem a resposta, porque o ambiente estava impregnado de vibrações de fé, de oração que a mente humana deixa. Significa que todo o planeta Terra, quando se revestir desse sentimento, podem ter certeza, será outro mundo. Por isso estamos passando por toda essa situação, para fazer a separação do joio e do trigo. E aí podemos adentrar no mundo de regeneração. E a de provas de expiação ficará para trás. Gente, um beijo no coração de todos. Que a paz do Mestre fique com todos. Muito obrigado e uma boa noite.
mais alguns avisos, tá, pessoal? Quem tiver interesse em participar do nosso coral, sinta-se convidado. Nós estamos precisando de mais vozes. Então, caso alguém tenha interesse, nos procure, por favor. Sobre essas caixinhas que ficam ali na mesa, caso alguém não saiba, né, o porquê, elas são para que vocês coloquem o nome de pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, para que essas pessoas recebam oração, auxílio espiritual, certo? De que forma? Nas quintas-feiras, aqui na casa, ocorre esse momento de vibração, de oração, de prece por essas pessoas. E assim elas vão receber esse auxílio, certo? E por último, quem tiver em tratamento, permanece sentado após a prece final, em silêncio, aguardando a sua vez de ser chamado. Quem não estiver, levanta em silêncio também, toma água, dá uma passada na biblioteca para ver os livros ou fazer a doação da campanha do pão, se desejar, tá bom? Vou chamar agora o nosso irmão Birajara para fazer a prece final e encerrar os trabalhos da noite. Vamos encerrar os nossos olhos, agradecer a Deus pelo momento de ensinamento, pelas lições que aqui foram repassadas. Buscando essa sintonia com a espiritualidade maior, nós queremos te rogar, Pai, as bênçãos que foram colhidas durante este momento tão especial em que foi proclamado a Tua Palavra, os Teus ensinamentos. Por isso nós te agradecemos pela lição do perdão, por ter nos dotado de livre-arbítrio, nós, espíritos ainda errantes, mas que buscamos ainda o nosso melhoramento. Nós que ainda tropeçamos, nós que ainda que erramos, que julgamos, que falhamos. Mas nós que estamos também abertos à mudança, ao trabalho, ao desenvolvimento das Tuas virtudes, que são tão apregoadas nas Tuas lições do Evangelho. Por isso, Jesus, nós te agradecemos pelo momento sublime, pela presença da Tua equipe espiritual que tanto nos ajuda, que tanto nos acolhe e que tanto nos consola frente aos desenganos que o mundo nos apresenta. Rogamos a Ti, ó Pai, as bênçãos divinas, para que ao sairmos daqui, possamos levar essa Tua mensagem irradiada em fluidos de luz, em uma aura energética que possa contagiar tantos outros lá fora que necessitam. E aquelas pessoas que nós trouxemos na mente, no coração, aquelas pessoas que nós desejamos que elas estivessem aqui, com certeza elas durante a noite de hoje serão assistidas pela Tua misericórdia, pelos Teus benfeitores. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Pedimos permissão para iniciar, para encerrar a primeira parte dos trabalhos de hoje, desejando a todos muita paz.